Não existe cenário, Vitor Lopes, que não ter o Pedro seja algo bom pro Flamengo. Não existe cenário que o Flamengo se livrar do Pedro, seja por 15 milhões, seja pelo dinheiro que for, seja bom pro Flamengo. O Pedro é um dos melhores centroavantes do Brasil. Acho que foi muito bom, o cenário perfeito para o Pedro, né? Que dá uma resposta dentro de campo. Pedro marcou e respondeu em campo. Depois de semanas de polêmicas, críticas internas e até possibilidade de venda, o Camisa 9 mostrou por que ainda é essencial para o Flamengo. Mas será que isso encerra a crise? Vamos analisar toda a situação, a postura de Felipe Luiz, a atuação do Pedro e o que esperar daqui para frente. Já deixa o like, se inscreve no canal e comenta. Pedro merece sequência como titular? Enfim, cara, no final das contas, não existe cenário, Vitor Lopes, que não ter o Pedro seja algo bom pro Flamengo. Não existe cenário que o Flamengo se livrar do Pedro, seja por 15 milhões, seja pelo dinheiro que for, seja bom pro Flamengo. O Pedro é um dos melhores centroavantes do Brasil. Tecnicamente falando, ele entrega número, ele entrega gol, ele entrega assistência. O Felipe Luiz falou isso na coletiva. Na hora do esporro lá do Felipe Luiz, ele fala, eu não quero perder o Pedro porque ele me entrega 30 gols por ano. Não vai achar no mercado por 15 milhões de euros. Então o Pedro volta e começa a reconciliação. E pedido de desculpas de centroavante é bola na rede. E o Pedro começa a redenção dele no Flamengo. Boa noite pra você também, Renatinho. Boa noite para você, Vitor Sérgio Rodrigues, Boa que noite. estava há pouco no nosso arquibancada. Mas o Renatinho, a gente até falava, talvez, a entrada do Juninho, por exemplo, antes, foi para manter ali a coerência daquilo que ele vinha falando, né? Durante a semana, questão de carga ali nos treinamentos, coisa e tal. Mas era óbvio, todo mundo sabe disso. O Pedro é muito mais jogador que o Juninho. E aí, nada melhor do que um golzinho, né? Num clássico no finalzinho para decidir o jogo, né? Boa noite, amigos, quem tá acompanhando a gente. Tô muito contigo, eu penso isso. Claro que o Pedro é melhor que o Juninho em quase todos os contextos que a gente colocar no futebol, no esporte de futebol. Acho sim que ele manteve uma coerência e eu acho importante a maturidade com que o Felipe lidou com tudo isso. Porque assim, tem treinador, tem ser humano que ia ficar com birra, cara, que ia relacionar e não usar. Quando a gente vê ele relacionado, eu pensei muito comigo, se ele levou e o jogo pedir, tem que usar. E a gente vai ver qual é que é mesmo. Se zerou, se não zerou, entendeu? Pra ele ter levado, certamente deve ter tido uma mudança de postura no dia a dia. Então, por mais que o Pedro tenha pedido uma desculpa ali meio, mais ou menos, acho que ele no dia a dia demonstrou uma resposta que se cobrava dele, que se exige de um jogador para jogar em alto nível, não só no Flamengo, mas no futebol profissional. E eu acho que o treinador foi maduro de entender. Tô levando, vou usar, não vou ficar fazendo pirraça. E eu de verdade, quando o Felipe dá aquele esporro, eu vi verdade naquilo. Eu achei que realmente se o Pedro mudasse postura, ele ia ser relacionado, ia voltar a ser titular. A gente sabe que ele tem essa capacidade. Então assim, é um jogo muito... O Pedro está falando nesse momento. Eu tô colando aqui numa outra televisão que eu tô vendo. Não sei o que o Pedro falou. Mas até o jogo acabar, me parece muito uma situação realmente de... As coisas foram resolvidas. Agora vamos esperar para ver o que o Pedro falou, porque eu não tava falando aqui, não consegui ver a leitura labial. Mas eu acho que... a gente até falou aqui da outra vez que a gente não joga mais. Eu não achava isso. Eu não achava que o Felipe ia ficar com revanchismo, que, não... Porque o treinador, ele tem que fazer o que é bom pro time dele. E a partir do momento que o jogador tá entregando de novo, o jogador é bom pro time, o jogador tem qualidade e colocou. Agora eu acho que é pra frente, gente. Também deu. Vitor Sérgio Rodrigues, uma ótima noite para você mais uma vez. Dá pra dizer, porque a gente até conversou no intervalo, né, que o jogo tava doído, né? Tava ruim. Que a grande notícia, e aí é óbvio que a gente vai analisar a partida, entender o porquê o jogo foi morno, por que o jogo foi fraco. Mas talvez a grande notícia pro torcedor do Flamengo é o Pedro voltando a balançar a rede, depois dessa história toda. Dá pra dizer que isso é a grande notícia do jogo? Eu acho que a grande notícia do jogo é a primeira vitória num clássico que o Flamengo precisava vencer para não deixar o Cruzeiro distanciar, né? Hoje o Cruzeiro é o líder do campeonato, mas o Flamengo pode ser o líder se ganhar um jogo atrasado, né? Então, se o Flamengo empatasse hoje, o Cruzeiro de fato seria o líder do campeonato na rodada 15, né? 15ª, né? Na rodada 15. Então, acho que isso e a outra... a gente ver, como o Renato falou, a história, o filme avançar.
E acho que esse filme começa a avançar na quarta-feira, quando na entrevista o Felipe Luiz fala: eu não tenho mais nada para falar sobre o caso do Pedro. O que eu tinha para falar já falei. O Pedro já falou também. Porque quando o Felipe Luiz dá a declaração dura e forte que ele deu, ele também permitiu que o Pedro falasse a versão dele. E que o Pedro falou via nota no dia seguinte. Então, quando ele diz, não vou mais falar sobre o Pedro. O que eu tinha para falar, eu falei. O Pedro respondeu. E agora, é tocar. E acho que ali começou, o gol de hoje começa na quarta-feira, quando o Felipe Luiz dá essa coisa. Porque o Felipe Luiz poderia, seria uma atitude pouco inteligente, mas ele poderia dizer: não, mas eu queria falar do que o Pedro falou, que na verdade... Não, aí vira birra, né? Porque aí fica aquele negócio, né? Não, mas todo mundo querendo falar por último, né? Da última palavra. Tipo a nossa briga quando a gente tava no colégio, briga de coisa infantil, né? Todo mundo quer dar o último pedala. Pescotapa. Todo mundo quer dar o último, a última pancada. Então, nunca vai acabar. O Felipe Luiz falou, tá bom, zerou o que eu tinha pra falar. Falei, ele falou, ok, e seguiu. Então esse é um ponto. Um jogo abaixo daquilo que eu esperava. Mas, para ser bem sincero, clássico se vence, não se joga. E o Flamengo venceu com o seu craque. O Pedro foi uma ótima entrevista, entrou no campo e mudou completamente o jogo, uma jogada do Juninho, gol do Pedro. Já tinha feito a jogada que originou o córner, posteriormente que ele fez o gol. Então, gostei muito da entrevista do Pedro também. Basicamente aquilo que eu falei nas minhas redes sociais, quando eu falei que o Pedro tinha se equivocado ao começar a treinar mal, e o Felipe Luiz também tinha se equivocado ao expor o Pedro, e também essa exposição desse dirigente, né, ao passar as mensagens, né, para um jornalista. Então, acho que foi muito bom, o cenário perfeito para o Pedro, né, que dá uma resposta dentro de campo, e como eu falei, clássico se vence, e o Flamengo hoje venceu. O jogo pode ter sido abaixo, mas a história do Pedro pelo menos para mim, a grande história da rodada, assim, de personagem. Aline, boa noite, bem-vinda. Boa noite, amigos. Prazer tê-los de volta, né? O Eric, o Rizek, o Felipe. Assim, era um jogo que estava meio xoxo mesmo, essa é a verdade, né? Mas não poderia terminar de forma diferente, porque quando entra o Pedro, todo mundo criou essa expectativa. Imagina se o Pedro fizer o gol, olha o que vai ser o bafafá. Sei lá, é um tapa na cara do Felipe Luiz, vai pedir pro Felipe Luiz calar a boca. Mas, na realidade, o que o Flamengo e o Felipe Luiz querem é esse Pedro, gente. É o cara que é goleador, que é o artilheiro, que é o melhor centroavante que a gente tem no Brasil, que ainda não está no seu ritmo ideal, e que depende muito dele, sim. Mas é esse Pedro, o cara que faz gol, só ele poderia colocar essa bola para dentro, só o centroavante tem esse feeling, essa inteligência de ocupar o espaço. Ele foi muito inteligente naquele momento, mas é esse o Pedro que o Felipe tanto falou na coletiva, né? É um cara que ele conta, porque tem um goleador dentro do time dele. Aliás, ele deu uma informação, para mim, essencial para a compreensão do quadro, assim, o Pedro, né? Porque, assim, vamos fazer a cronologia. Primeiro, tem a informação de que o Flamengo, revelada pelo Mauro César, jornalista Mauro César Pereira, de que o Flamengo está colocando o Pedro à venda, que aceita 15 milhões de euros pelo jogador. Na sequência, Pedro já estava afastado, né, do time titular, não via sendo relacionado. Na sequência, o Felipe Luiz dá uma entrevista de que ele treinou... Qual foi o termo que ele usou mesmo, Eric Faria? Usou... Debochado. Que beirou o ridículo. Beirou o ridículo a participação do treino do Pedro. Hoje, o Pedro fala que a divulgação da informação de que ele estava à venda fez com que ele se abalasse e justifica o treinamento abaixo dele pela informação divulgada. Eu acho que faltava ouvir o Pedro sobre isso. Se é verdade ou não, ele na nota falou sobre isso, né? Na nota que ele divulgou para a imprensa, mas ele falou. Né? Agora eu ele gosto falou. da humildade dele também de falar, eu errei. E eu, como ser humano, aprendi. E eu espero que o diretor também aprenda com isso e venha a público falar, olha, eu errei. E peça desculpas. Ele admite que treinou mal. Na verdade, essa história começou muito antes. Muito antes. Essa história começa... Ela vem dos Estados Unidos já, né? Antes, né? Pra mim era antes. Pra mim ela começa no jogo contra o Tátira, o último jogo da Libertadores, que o Flamengo faz no Maracanã. Contei isso várias vezes no Sport TV, mas ela foi crescendo. O Felipe reúne o Pedro e o Arrascaeta e combina que os dois fariam funções defensivas básicas ali, que os 11 tinham que marcar. No entendimento do Arrasca e do Felipe, o Pedro não fez, o Arrasca reclama com o Pedro. Eu contei isso já no Sport TV algumas vezes.
O Arrasca reclama, pô, ele não tá fazendo, tá me ferrando, não tá fazendo. O Pedro não reage bem às cobranças e o recado já vem no jogo seguinte. O Felipe fala, eu vou resolver. No jogo seguinte, é contra o Fortaleza, o Pedro fica no banco. O assunto cresce nos Estados Unidos, o Pedro perde espaço. Mas o Pedro foi titular em 2 dos 4 jogos do Flamengo nos Estados Unidos. Perfeito. E aí, contra o Bayern de Munique, ele não entra. Então, os jogos mais pesados. Não, então o que eu quero dizer é o seguinte, nos Estados Unidos o Felipe meio que deu o recado, falou, Pedro, a partir de agora, jogo grande, você tá fora. Exato. Vai jogar o Arrasca. É um ou outro. Vai jogar o Arrasca. Mas não tem um processo de recuperação do joelho dele ainda? Dessa confiança que a gente fala pós-lesão? Não, pode ser, mas assim, a partir do momento que você estreia no Mundial com o Pedro de titular, já tinha jogado era sinal de que o Felipe estava confiando no Pedro. O Tátira, os dois foram titulares. E houve contra essa questão no Maracanã. E contra o Esperance também. E no jogo seguinte, o Pedro foi banco. Era o recado que o Felipe dava já pelo que rolou do Tátira. E aí a coisa cresceu nos Estados Unidos e quando volta para o Brasil, degringolou. E agora a gente tem todo mundo falando. Felipe falou, Pedro falou. E é o grande... Cara, que personagem. Porque assim, ó, começa o jogo de hoje. Plata ia jogar. Plata ia jogar. Se sente no aquecimento. Sente no aquecimento. Entra no lugar do Plata? Quer dizer, já não tinha o Bruno Henrique, né? Já não tinha o Bruno Henrique. Bruno Henrique ia jogar. Tá suspenso. Aí suspenso. Plata escalado, sente no aquecimento. Pedro relacionado. Não joga o Pedro. Joga o menino, o Wallace Ian. Entre o Juninho no segundo tempo, antes do Pedro. O Matheus Gonçalves também entra. Oi, Matheus Gonçalves também. O Vinha. O Pedro vai entrar aos 26 do segundo tempo. E aos 39 ele faz o gol em jogada que ele mesmo inicia. E quando ele fala que o assunto está encerrado na cabeça dele, tá aí o lance desde o início, Rizek, bom passe amigos. do Juninho. Uma boa jogada do Juninho. O ataque e o espaço do Pedro. E agora essa leitura que ele faz, esperando o zagueiro do Fluminense dar o carrinho, esperando para final. Pedro não foi brilhante, mas foi decisivo. E isso, no futebol, pesa. A reconciliação não se dá por palavras, e sim por entrega. O gol foi simples, mas a explosão, o movimento, a vontade de decidir, isso não se vê em qualquer jogador. Felipe Luiz deu um passo maduro ao deixá-lo em campo. Agora, a grande questão é, haverá continuidade? Pedro já mostrou que tem nível para ser titular. O clube precisa dele. E o torcedor, mais do que nunca, quer vê-lo jogando, entregando e fazendo o que sabe. Gols. Se isso é o início de uma nova fase, só o tempo dirá. Mas o primeiro passo foi dado com força. E claro, se você curte esse tipo de análise, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí o que você acha. Pedro merece perdão e sequência?